Olá, turma. Eu sou a professora Ana Lídia e aula de hoje sobre processos de eletrização e leis de Coulomb. Para ficar bem claro, para a gente entender bem essa matéria, coisas que têm que estar muito claras na nossa cabeça. Que a carga positiva, por exemplo, é chamada de próton, a carga negativa é chamada de elétron, existem os nêutrons. Como é constituído o átomo? O átomo é constituído de núcleo e eletrosferas. E eletrosferas. Quem está na eletrosfera? Quem está no núcleo? São perguntas como essa que são muito importantes. No núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons, ok? E agora, nós estamos na parte da física que nós estamos vendo eletrostática. Agora nós estamos observando, de maneira geral, a carga elétrica, ok? Bom, Ana, entendi. Se você já sabe todo esse processo, se você já compreende o que é a carga positiva e a carga negativa, já dá para a gente começar muito bem essa aula, ok? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, procura uma das nossas aulas anteriores para tirar essas dúvidas para a gente continuar a partir daqui, ok? O processo de eletrização, gente, um dos primeiros processos importantes a se entender. Aliás, o que é processo de eletrização? Conseguir manipular a matéria. Conseguir manipular os átomos na matéria. Conseguir manipular os elétrons, as cargas de uma matéria. É possível? E é isso que nós vamos ver hoje. A possibilidade de manipulação das cargas de um determinado material. Ok? Então vamos lá. Para vocês. Nós estamos falando sobre eletrostática. Tudo que eu estou falando aqui vai estar no PowerPoint, tá ok? Então vai ter coisas que eu vou passar porque eu já falei. Mas está no PowerPoint para você acompanhar direitinho e qualquer dúvida reveja esse vídeo. Então vamos lá. Muito importante antes de continuarmos. O que é um corpo eletricamente neutro? Bom, um corpo eletricamente neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas, ou seja, de prótons e elétrons. Ok? Se isso, Ana Lídia, é um corpo neutro, então você está dizendo que o corpo neutro tem carga? Tem. Só que ele está numa condição de equilíbrio. Ok. Mais um menos um é igual a zero. Se eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas, a mesma quantidade de carga negativa, matematicamente, é zero. Mas esse zero não significa vazio, ok? Significa uma condição de equilíbrio. E, analogamente, se eu tenho um corpo que se diz um corpo eletricamente carregado negativamente, o que isso quer dizer? Bom, gente, num processo de eletrização, não entra próton. Os prótons estão escusos, eles não fazem parte do processo de eletrização. Para mover um próton do lugar é necessária uma energia tamanha de uma bomba nuclear. Então, nada de próton. Quem que se mexe, Ana? Quem que se locomove? É o elétron. E é isso que a gente denomina como um corpo elétrico negativamente, por exemplo, carregado ou positivamente carregado. Se eu tenho um corpo que se diz positivamente carregado, significa que é um corpo que cedeu elétrons. O fato dele ceder elétron, ele já fica com um pouco de carga negativa. Logo, esse corpo tende a ser positivamente carregado. E analogamente também acontece com os elétrons, com o corpo negativo. Se eu digo que eu tenho um corpo negativamente carregado, significa que esse corpo tem excesso de elétrons, ok? Então, para isso ficar claro e bem amarrado na nossa cabeça, eu não posso esquecer que o corpo que cedeu elétrons fica positivo. O corpo que recebeu elétrons, ou está com excesso de elétrons, fica negativo. Ok? Eu tenho uma série triboelétrica só para me mostrar quem são as cargas que tendem a ser mais
eletricamente positivas e eletricamente negativas, tá? Então, tem uma tabela aí com umas substâncias que me diz quem é negativo, quem é mais positivo, quem é mais negativo. E é importante ver analisar isso, porque a gente vê o metal como mais negativo. Isso quer dizer que ele acumula, ele tem excesso de elétrons? Significa, galera, que ele é um condutor elétrico porque ele tem elétrons livres nas suas camadas de valência. Ele não está fortemente ligado com o núcleo. Ele está fracamente ligado ao núcleo de um átomo. O que isso significa? Isso significa que ele consegue pular de uma camada para outra tranquilamente. O metal tem esse comportamento. Já, por exemplo, o vidro, ele já tem. Como é a estrutura atômica do vidro? Eu tenho núcleo e eu tenho elétrons agarrados mais próximo ao núcleo, com uma ligação forte. Então, eu já digo que esse corpo, ele é o quê? Isolante. Deu para entender por que é importante entender essa série figurética? Até para saber quem é o corpo que fica positivo e o corpo que fica negativo, ok? Então, eu já entendi o porquê que um corpo é chamado de condutor. Tá aí o exemplo. Material condutor é um material que tem mais elétrons livres em suas camadas, então ele consegue pular energeticamente de uma camada para a outra sem grandes dificuldades. E o isolante já não consegue pular de camadas, ele já é mais ligado ao núcleo, ok? Mais fortemente ligado ao núcleo. Tenho aí o exemplo de condutor e de isolante, no caso isolante. E agora, não menos importante, vamos falar sobre os processos de eletrização, como eu manipulo. Agora sim eu posso entender. Como é possível manipular atomicamente, eletricamente um corpo? Bom, galera, eu tenho 3 processos para fazer isso, para poder mexer com, manipular os elétrons de uma determinada substância ou material. Eu tenho o contato, eu tenho o atrito e eu tenho a indução. Então, aí o bonequinho pergunta por que quando passamos perto da TV, os pelos do braço ficam em pé? Por causa da eletrização. E são quais os processos de eletrização? Atrito, contato e indução. Vamos começar pelo atrito. Gente, o atrito é um amor. Quando a gente eletriza por atrito, as cargas ficam com o mesmo valor. Então, se você quiser e puder, pega uma caneta, pega pedacinhos de papel, coloca eu botei em cima aqui de um outro papel, e você pode atritar no cabelo ou num pano, uma flanela de lã, para fazer o que, Ana Lídia? Se eu pegar uma flanela ou meu cabelo e eu atritar esse material neutro no meu outro material, que é o cabelo neutro, eu sou capaz de eletrizar esse corpo, Ana? Sim, você é capaz de manipular ele. Olha o que acontece. Primeira coisa que eu tenho que entender. Atrito, né? Não é contato nem indução. Estou atritando um corpo no outro. Depois que eu esfrego, tá aí o nosso PowerPoint, nos mostra o quê? Olha só, eu tenho bastão de vidro e um pano de lã. Só que eu também tenho o vidro como positivo e a lã negativa. Por que isso acontece? Porque quando eu eletrizo por atrito, as cargas ficam com sinais opostos. Eu tenho cargas de mesmo valor, porém com sinais opostos. Como assim mesmo valor, Ana? Digamos que o vidro, antes do atrito, tinha 10 coulombs e a lã tinha 20 coulombs. Quando eu atritei eles, o que aconteceu? Nada, ele continuou com 10 e o outro continuou com 20. Porém, os sinais ficam opostos, ok? Um oposto ao outro material. Eu tenho a eletrização por contato. A eletrização por contato é importante entender a natureza dos corpos. Se o corpo for isolante, se ele está numa condição onde não está escoando uma quantidade de, por exemplo, eu tenho um fio aqui, digamos que isso é um fio, e ele está ligado à terra. E eu vou colocar o material aqui para poder carregar. Bom, ele está ligado à terra, ele vai escoar. Então, não esqueçam disso. As condições de contato, elas têm que ser ideais. Havendo condições ideais, está escrito aí, tintim por tintim, o que eu preciso entender numa eletrização por contato? Que após o contato de diferentes corpos ou de corpos iguais, se eu tenho corpos de mesma dimensão,
Após o contato, quando eu separo, eu só somar as cargas e dividir por 2. E aí eu sei a quantidade de cargas, por exemplo, se eu encostei uma carga na outra. E se eu tiver 3 cargas, Analisa, você vai somar? Das 3, você vai somar todas as cargas e dividir pela quantidade de cargas de corpos, né? De substâncias que vocês têm. Digamos, se são 3, vocês vão somar e dividir por 3. Se são 4, vocês vão somar e dividir por 4. Se é um respectivo ao outro, então é sempre de 2 em 2. Ok, galera? Então, beleza. Se eu tenho uma eletrização por contato, eu botei para vocês, ó, vai haver contato entre uma esfera que estava neutra, e aí eu coloquei cargas negativas, mas errei. Estava neutra, e eu coloquei um bastão positivamente carregado. O que vai acontecer após o contato, Ana? Eu vou conseguir transformar o que era neutro, por exemplo, numa carga positiva. Por que, Ana? Porque, galera, eu fiz contato com outro corpo de carga positiva, ok? Analise, necessariamente você tem que saber quem ficou positivo e quem ficou negativo? Não. E você precisa. Para isso, você pode consultar a série triboelétrica, mas também você pode entender o que está sendo feito nesse experimento. Se eu quero deixar um corpo neutro com carga positiva, eu faço as devidas proporções com os devidos sinais. Se eu quero transformar numa carga negativa, ou seja, eu peguei um corpo neutro e eletrizei ele positivamente. Isso é possível, Ana? Como vocês acabaram de ver. Ok? E é por último, não menos importante, indução. A indução é simples. Eu tenho um corpo neutro, aproximo um corpo carregado desse corpo neutro. E olha o que acontece. Ligo um fio na Terra, a carga escoa para a Terra, e aí um corpo que era neutro também pode ficar, por exemplo, negativamente carregado. Ok? Para a gente terminar a nossa matéria, o que a gente percebeu? Que existe atração e repulsão entre as cargas. Cargas de sinais iguais vão ter atração, cargas de sinais diferentes vão ter atração, cargas de sinais iguais vão ter repulsão. O que elas duas têm em comum? A força. E Coulomb conseguiu relacionar a força, Charles Coulomb conseguiu relacionar a força com as distâncias que uma carga está da outra. Matematicamente, ele desenvolveu uma fórmula que também vai ser usada para força gravitacional, é importante falar sobre isso, em que ele determina que as distâncias entre as massas determina a força que uma vai realizar na outra. Ou seja, ele percebeu que para uma distância x, eu tenho uma força F. Agora, se eu aumentar a distância, significa que eu estou diminuindo a força. E ele percebeu que essa relação ela se relaciona quadraticamente. O que isso quer dizer, Ana? Que a força é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok. Então, temos aí a fórmula da lei de Coulomb. K é uma constante eletrostática, a força sempre será em Newton. Os Qs são as cargas elétricas, a unidade é em Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb, e a distância sempre em metros, ok? Então, galera, a aulinha de hoje foi isso. Muito obrigada pela atenção. Vem com calma todos esses exemplos aí, todas essas observações feitas. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.